Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo responder uma pergunta que eu já recebi com muita frequência nos meus cursos, aqui dentro também do YouTube. Várias pessoas vêm me perguntando como é que eu posso trabalhar com o indicador bandas de Bollinger dentro de um robô. Então veja só, eu posso demorar para responder sua dúvida, porém mais cedo ou mais tarde eu vou pegar essa sua dúvida e fazer um vídeo como é o caso. Portanto, inscreva-se no canal para ficar por dentro aí de sempre novidades, sempre dúvidas que eu estou aqui constantemente colocando. Então nós vamos solucionar aqui as principais dúvidas e as mais frequentes. Então vamos lá. A gente vai começar agora entendendo o indicador bandas de Bollinger. Então eu vou vir aqui, inserir indicador. O bandas de Bollinger, se você já usar com frequência, ele vai aparecer aqui nessa parte. Porque eu usei ultimamente, aí ele já está aqui. Mas se não estiver aparecendo nessa parte para você, você vem aqui em tendência. Ele faz parte de indicadores de tendência aqui dentro do MetaTrader. E você clica aqui, Bollinger Bands. Clicando aqui, vai aparecer essa caixa, onde você vai agora digitar o período que você quer da média móvel, que vai ficar central ao preço, e o desvio padrão em relação a essa média móvel central. Esse deslocamento a gente não costuma muito usar, então a gente vai focar principalmente nesses dois parâmetros. O período, vou colocar aqui de 20, com dois desvios padrão aqui, em cima dessa minha base de período, em cima dessa minha média, que é um período. Eu vou aplicar tudo isso aqui, no preço de fechamento. Vou deixar isso aqui definido. Vou escolher uma cor amarela para ficar bem destacada aqui no preto e vou clicar em OK. Pronto. Quando eu cliquei em OK, eu tenho essa característica. Isso aqui não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Agora veja, uma observação importante é que eu vou dar o comando Ctrl D. Quando eu faço Ctrl D, aparece aqui a janela de dados. Ou também você pode vir aqui, olha, em exibir e depois vir aqui em janela de dados. O atalho, como eu acabei de falar, é Ctrl mais D. Então, Ctrl D aparece essa janela de dados. Isso aqui é importante, por quê? Porque eu, quando tenho um indicador aqui na tela, eu vou ter aqui as informações com relação a esse indicador. E no caso, o bandas de Bollinger são 3 informações. E você já olha para o gráfico e vê que isso é óbvio. Por quê? Porque eu tenho essa linha daqui, então eu vou ter que ter dados relativos a essa linha superior, a banda superior. Eu tenho essa linha intermediária, a linha do meio, e eu tenho essa linha aqui inferior, que é relativa à banda inferior. E essa do meio aqui é aquele período. Se eu clicar aqui 2 vezes, eu tenho o período de 20, está vendo? Então, esse período vai estar relativo a essa linha do meio, porém, esse desvio padrão vai estar se deslocando aqui do meio, para cima e para baixo, relativo a esse desvio padrão. Isso aqui é lá da estatística. Se você não estiver fazendo associação, isso aqui é o desvio padrão lá da estatística. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou agora mostrar o seguinte. Veja que se eu pegar e inserir uma média móvel, vou botar em tendência, e vou aqui, Move Average, e eu vou colocar 20 períodos. Vou botar 20 aqui períodos. Vai ser uma média móvel simples aplicada no preço. Olha só. Olha o que aconteceu. A média ficou sobreposta à do meio. Para quê? Que eu fiz isso já para você ver, já para você validar, que exatamente esse 20 daqui é uma média móvel simples que eu estou passando no meu preço. E em cima dessa minha média móvel simples, eu estou me deslocando para cima e para baixo com base no desvio padrão. Vou dar 2 cliques aqui em cima para abrir a caixinha. Se eu não fizer isso, eu posso clicar com o botão direito e depois vir aqui, lista de indicadores. E em Bollinger Bands aqui eu dou 2 cliques, abro isso. Eu posso agora ampliar, por exemplo, o desvio padrão. Vou botar de 3 aqui. Então, o que acontece? Eu tenho essa média central, 3 desvios padrões, eu vou vir para baixo, aqui mais longe da média, com 3 desvios, e para cima também nós iremos ter esse distanciamento. Veja que ficou agora mais esticado, tá vendo? Então, ok, tudo bem. Vamos agora entender essa lógica sendo implementada aqui com a linguagem MQL5. Muita atenção a partir de agora que nós vamos ver os códigos. Eu vou apresentar para você passo a passo. Isso vai ser muito importante para caso você queira utilizar essa base de código, essa base dessa ideia de como eu posso pegar com o meu robô as informações das bandas de Bollinger para tomar decisões de entradas nos traders. Ou seja, vamos pensar que eu queira fazer um robô que quando o meu preço toca aqui em cima ou ultrapassa essa banda superior, eu vou vender. E quando o meu preço vier por aqui por baixo, ultrapassar o meu close, por exemplo, ficar abaixo dessa banda inferior, ele compra. Pensando aqui na regressão, a média.
Quando a gente regride a média, a gente está voltando à média. Então, vamos supor que o seu robô seja com essa ideia. Aqui, mais uma vez, eu vou passar todo o racional, toda a estrutura, para você ter subsídios mínimos de conseguir implementar isso no seu robô. Atenção que nós não iremos criar o robô completo, não iremos colocar ordens de compra e venda, mas iremos implementar a lógica a partir de agora. Tudo ok? Veja que quando eu botei essa minha média móvel aqui, né, essa vermelha, ela está aparecendo aqui, ó, MA20, período. Eu posso clicar com o botão direito, isso aqui, lista de indicadores e remover, né, por exemplo. Olha aí, removi e voltou. Tudo bem, vamos lá agora começar a implementar isso no MetaTrader. Vamos vir aqui em IDE, clicar, e eu já tenho todo implementado, né? Toda essa base do robô que vai fazer a aquisição, ou seja, a coleta dos dados lá do bandas de Bollinger, e a gente começar a avaliar para ver as melhores condições de entradas ou saídas. Isso aí você vai ficar implementando depois. Veja só, para começar aqui, o que é importante a gente entender? Vamos ter nas bandas de Bollinger dois parâmetros de entradas, que são duas variáveis, uma variável do tipo inteira e uma variável do tipo double. A variável do tipo inteira está relativa ao número de períodos, média móvel lá central da minha banda de Bollinger. E o desvio padrão aqui, que é do tipo double, é o quão eu estou me distanciando em relação àquela média central, né? É o meu desvio com relação a esse valor médio aqui. Então aqui eu posso botar qualquer parâmetro. Lembrando que quando eu boto o input aqui, isso significa que o meu usuário vai poder setar, ele vai poder alterar isso aqui. Ele tem essa liberdade de alteração porque eu botei esse input na frente. Se eu tirar isso, ó, essas variáveis agora e compilar, né, não vai ter erro algum, porém o usuário não vai ter acesso a essas informações. Só que eu sei que é importante o usuário ter acesso à informação do período da banda de Bollinger e do desvio padrão das bandas de Bollinger, né? Melhor falando no plural, as bandas de Bollinger, que a gente tem a superior e a inferior. Beleza, então o que é que a gente vai fazer? Todo indicador ele precisa sempre de duas informações principais. Assim como eu tenho inclusive até um vídeo aqui no canal ensinando um tutorial como criar um indicador do básico, para você ter uma ideia de como é que funciona o indicador aqui por trás da linguagem MetaTrader 5. Se você quiser assistir, está aí na descrição. Então, todo indicador vai ter pelo menos uma informação de handle, que é o manipulador do indicador, e o indicador também vai precisar informações com relação aos parâmetros, aos números, aos valores que aquele indicador tem a nos oferecer. Por exemplo, o indicador bandas de Bollinger, a gente acabou de ver que temos três informações. Temos a banda superior, por isso esse up aqui, ó, superior. BB significa bandas de Bollinger. Low, aqui que é inferior. Então, a banda de Bollinger inferior tem aqui essa variável. E temos aqui a do meio, a banda de Bollinger do meio, que é o middle, a média central, né, que a gente já viu através desse período aqui. Ó. O período que a gente definir aqui, por exemplo, eu vou botar até 20, né? Período daqui vai ser essa média central que nós temos, então, três variáveis. E note, essas variáveis são do tipo vetoriais, por isso que eu abri e fechei colchetes. Eu tenho vídeos aí mostrando que aqui é uma variável vetorial também, se você tiver interesse, é aconselhável você assistir. Então, tudo ok. Eu tenho a variável de handle, que é o manipulador, ela precisa ser do tipo inteiro, e as variáveis que vão sair números dos indicadores precisam ser do tipo double. Tudo bem, então eu já deixo isso aqui. Aí o que é que eu faço? Agora eu vou dentro de onInit fazer a chamada do meu importante indicador, né? Criar o manipulador do meu indicador, que depois, dentro de onTick, eu vou ficar fazendo a busca dos dados e armazenando esses dados dentro dessas variáveis. Olha só como uma coisa é intuitiva. O código, no primeiro momento, quando você olha assim, ó, você vê muita coisa, né? Parece complicado, parece difícil, mas não tem nada de difícil. Primeiro, eu pego aqui o indicador precisa ter um handle, que é o manipulador, e precisa ter as variáveis que vão guardar as informações desse indicador, que são essas três. A gente já sabe que são três buffers. Isso aqui são chamados de buffers. Se você assistiu o meu tutorial sobre indicadores, você já está entendendo melhor. Então, os buffers são do tipo vetoriais, porque vão aguardar, né, para cada ponto ali de observação do candle, eu tenho uma medida dessas informações, eu tenho uma banda, para ficar aquele desenho contínuo, é porque eu vou conectando todos os pontos dos candles. Então, eu tenho uma continuidade de observação, apesar dos valores serem discretos. São discretos com relação a cada um ponto de medida do candle. Isso aí você vai entender melhor já já. Então, voltando para cá. Você agora vai precisar definir esse indicador dentro aqui de onInit. Então, eu vou definir o indicador da seguinte forma. Eu pego o meu handle e vou igualar ele à minha declaração da função que vai chamar, né, que vai adicionar ao meu robô o indicador bandas de Bollinger. E essa função é chamada de iBands ou iBands.
Por que que eu sei que é isso? Porque eu vi na documentação e também aqui, ó, se eu começar digitando um I e depois digitar, por exemplo, um M, já aparecem várias opções aqui para mim, ó, MACD. Eu estou com 2 telas, já está imprensado aqui, mas está aparecendo para mim opções de eu colocar nomes de indicador, como por exemplo MACD. Note que o MACD já ficou com outra cor aqui, ó, verde. E eu posso colocar vários outros indicadores. Eu comecei com o I, depois botei o B, já apareceu aqui, ó, o indicador de bandas de Bollinger. E o que que esse indicador precisa? Vou até colocar o cursor do mouse aqui e agora apertar F1. Quando a gente faz isso, nós temos acesso à nossa documentação. Aí a documentação está dizendo que eu tenho que especificar para esse meu indicador IBands, ou IBands, o meu símbolo, né, o ativo que eu quero colocar a minha banda de Bollinger. Eu tenho o período também, o time frame do gráfico. Tenho aqui, ó, também o período da média móvel, aquela central que eu mostrei para você. Tenho esse shift, que é aquela propriedade lá da esquerda superior, que eu disse que a gente vai utilizar muito. Então a gente vai botar 0 aqui. E tem o desvio padrão, tá aqui, ó, o desvio padrão, bem como o preço que eu vou aplicar tudo isso. A gente geralmente nós aplicamos no preço de fechamento. Portanto, aqui vai ser o preço close. Beleza. Aqui são mais informações do funcionamento, né, do código por trás da geração daquele indicador que a gente viu. Não vamos entrar nesse detalhe porque a gente vai só usar o indicador. O indicador já está pronto, já está programado, a gente só vai fazer a chamada e usar ele agora. Então, o que é que eu tenho? Preciso colocar todas essas parametrizações. E aqui, como primeiro parâmetro da minha banda de Bollinger, eu vou precisar colocar o meu ativo que essa banda vai ser adicionado. Então, para eu colocar o ativo, eu boto um underscore símbolo, para eu pegar de maneira geral. Quando o robô for adicionado a um determinado ativo, se eu deixei dessa formatação, então ele já vai pegar a banda de Bollinger aplicado ao ativo em que o robô foi colocado, né? Então, aqui também é a mesma ideia para o período, time frame. Aí agora eu vou precisar colocar a informação do período da minha banda de Bollinger, aquela minha média central, né? Que é equivalente a uma média móvel simples, como eu mostrei agora há pouco. Então já entra devido a essa informação fornecida pelo usuário. O usuário vai digitar aqui algum valor e ele já entra para cá. Depois eu vou precisar colocar, eu até estou com dúvida nisso, eu não sei o que é. Eu apaguei essa vírgula, coloquei de novo, aí ele agora já começou a sugerir para mim, ó, o que é que significa esse 0 daqui. É o shift, ou seja, o deslocamento. Eu quero o deslocamento 0. Beleza, agora eu já passo aqui, ó. Estou com a setinha do teclado, né? Aí eu já vejo que agora a próxima informação é do desvio padrão, tá vendo? Então, por isso que eu estou pegando essa informação do desvio padrão aqui, também fornecida pelo usuário. Beleza, vem para cá. Agora, por último, né, o último parâmetro dessa minha função precisa ser o preço que vai ser aplicado, né, à minha banda de Bollinger. O preço de aplicação vai ser no close. Tudo bem. Fiz isso, agora o meu manipulador vai carregar todas essas informações de aplicação dessa banda de Bollinger segundo essas aqui, ó, parametrizações. Então, com esse handle, eu vou poder agora coletar dados e jogar dentro dessas variáveis. Eu quero essas variáveis para ficar avaliando, por exemplo. Eu quero ver que a banda superior vai carregar um valor, um número. Isso aqui é um vetor de números, né? No caso. E cada posição vai ter um número em si. E eu quero saber se o meu preço atual é superior a esse número daqui up, por exemplo, ou é inferior a esse low daqui, ó. E se for, eu tomo uma determinada ação. Eu crio alguma lógica para tomar uma compra ou uma venda como uma estratégia operacional em cima desse meu indicador bandas de Bollinger. Só para você entender aí a lógica do negócio. Então, tudo bem. Eu já tenho agora esse handle, só que eu preciso, né, como boas práticas, se eu não tivesse nada disso aqui, ó, se isso tivesse apagado, iria ter problema nenhum, iria funcionar. Só que como boas práticas é interessante você fazer a avaliação, analisar esse handle. E como é que você avalia? Você tem que verificar se esse valor, né, é menor do que 0. Se ele for menor do que 0, deu erro. Isso não foi possível. Então esse handle vai retornar algo menor do que 0, alguma coisa como -1. Então se isso acontecer, vai aparecer uma mensagem de erro aqui, ó, o indicador não pôde ser adicionado. Eu vou jogar para o usuário o último erro. Essa função ela já pega automaticamente o último problema que aconteceu com o meu robô, no caso, e a gente vai ver esse retorno do problema. Beleza. Isso aqui a gente já avalia, como eu já disse, como uma boa prática de programação. E depois, quando o meu robô for retirado, né, do gráfico, é importante eu fazer também, ó, o release aqui, né, a limpeza desse handle. Eu adiciono dentro de um init e um deinit, quando o robô é removido do gráfico, eu vou fazer a limpeza. Então nós colocamos aqui como boa prática. E para entender melhor a respeito dessa função, você vai lá aqui, ó, aperta F1, você tem, ó, a função remove o handle do indicador e libera o bloco de cálculo do indicador. Olha só.
libera a memória, vamos dizer assim. Então, é interessante a gente fazer isso colocando aqui dentro de um init. Tudo bem, vamos deixar aí. Eu vou criar essa variável, né, mql_rates, já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como é isso. E se você já assistiu algum curso meu, você já entende bem como é que funciona. Isso aqui é uma estrutura, né? Vou até apertar F1 também para você ver. É uma estrutura que guarda o tempo, o open, high, low, close e ainda umas informações de tick volume, aqui spread, volume real. Tem um vídeo também sobre a diferença volume tick e volume real, caso você queira entender isso melhor. Enfim, nós temos a possibilidade agora de guardar essas informações dentro dessa variável que é do tipo array, que é uma estrutura array, né? Uma estrutura de vetor. Aí, tudo bem, eu vou botar essa variável aqui porque depois eu quero ver se o preço de fechamento vai ser superior ao meu, aqui ó, ao meu valor up, ou vai ser inferior ao meu middle, para eu ter um gatilho de entrada, né? Aqui no caso nem é middle, no low, né? Eu quero que seja superior ao up e inferior ao low para eu estar, né, com o preço acima da banda ou abaixo da banda para eu comprar ou vender, a depender da situação. Então, antes de tudo, eu preciso agora alimentar esses valores com os dados do meu indicador. Para eu fazer essa alimentação, o que é que eu faço? Eu uso essa função, ó, copy buffers. Essa função copy buffer, ela vai pegar o meu, que é o manipulador, né, que vai gerenciar agora toda essa configuração aqui que eu já setei, e eu vou pegar agora algumas informações. Veja que eu vou botar até apagar, né, a vírgula só para ele ir mostrando para mim cada um dos parâmetros, o que que significa. Esse primeiro aqui, ó, significa 0, está dizendo que é o número do buffer. Muita atenção agora. Bastante atenção agora, dê uma pausa aí com cuidado, porque você vai precisar entender isso caso você vá usar essa ideia para outros indicadores. Inclusive, você vai pegando aí a lógica que eu estou falando, porque depois você expande para outros indicadores. Se você entender a lógica de funcionamento do negócio, qualquer outro indicador vai seguir esse mesmo raciocínio. Tá aí a grande importância desse vídeo. Então você vai pegar aqui ó, o número do buffer. Eu inclusive também já fiz um vídeo sobre essas ideias do buffer, mas vamos aqui fortalecer um pouco mais. Eu estou com esse número. Esse número ele vai dizer a posição referente à variável de saída. Eu vou mostrar isso agora aqui em cima. Ó. Veja só. Vou clicar aqui em cima. Vou apertar F1. Você vai fazer isso para o seu indicador também, se você estiver analisando. E vai vir aqui ó, embaixo e já tem observação. Os números de buffers são os seguintes. Olha só. Essa é a informação mais importante de todas aqui. Ó. Porque se você não entender isso, se você não souber transferir isso aqui para o código, vai coletar os dados, né? Os dados vão ser coletados todos errados. Então, atenção, o que esse 0 está dizendo? Esse 0 é o buffer para a linha base, baseline, ou seja, a linha do meio. Baseline é a linha do meio. Aqui o upper band, né, é a banda superior. Então eu tenho que botar 1 como buffers. Você vai entender isso já já. Quando eu colocar 2 é o que? A inferior, lower band. Então vamos lá. 0 é a do meio, 1 é a superior, e 2 é a inferior. Isso agora vai associar os buffers, aquelas informações são de buffers. E veja só os buffers aqui. Ó. Essas informações 0, 1 e 2 entram aqui. Ó. Logo depois de eu colocar o handle, que é obrigatório, deixa eu até apagar. Ó. A primeira informação que a gente entra dentro do copy buffer é do handle. Depois do handle eu vou entrar com o número do buffers. Ou seja, 0 significa a do meio. Então se 0 corresponde aos dados do meio, eu vou colocar a variável do meio aqui também. A variável que vai guardar, né, que vai armazenar os valores do meio, né, os valores daquela média central que eu mostrei para você. Então aqui é 0, o start é 0 também, a posição de início que ele começa a pegar os dados. A gente costuma colocar 0, que a gente pode intervalar em outras posições, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então a gente bota 0 e depois eu boto uma quantidade de candles que eu quero pegar a partir da minha referência inicial. Eu quero 10. Então eu vou pegar da posição do último candle 10 valores de medidas para trás. Então, esse 10 representa isso. Eu posso botar o valor que eu quiser, por exemplo. Eu posso pegar 100 medidas, 1000 medidas. Mas, claro, eu vou pegar só 10, porque eu não vou precisar de tantas informações, até porque eu só vou avaliar se o preço anterior está acima ou abaixo de uma banda. Né? Eu poderia botar até 2 aqui, 3 já era suficiente. Vou botar 10 só para deixar aí em aberto. E agora eu coloco o valor da minha variável, né? O número da minha variável, que é o vetor que vai armazenar, a partir dessa função copy buffers, todos os dados do meu indicador bandas de Bollinger para essa minha informação quando o handle for representante de 0, que a gente acabou de ver, isso representa o meu valor do meio da minha banda de Bollinger. Quando for 1, isso aqui representa o meu up, a gente acabou de ver. E quando for 2, isso aqui representa o lower.
Então, a gente já está agora com toda a ideia interpretada. Nós repetimos os demais, né? Queremos 10 valores. E note que eu estou avaliando isso, se for menor que 0, né? Significa que deu algum erro, bem como isso aqui. Ó. Se for menor que 0 o handle, deu erro, deu problema. A mesma coisa para os buffers. Se ele tentar copiar, não conseguir, então vai dar um erro. Ou ele não consegue nesse, olha o ou aqui, ó. Ou não nesse, né? Se der errado também nesse ficou inferior a 0. Ou nesse outro. Se porventura qualquer um desses ficar abaixo de 0, significa que deu erro, então ele vai alertar aqui o erro para a gente. Veja que aqui os espaços não importam, o que importa é essas duas barras ficarem juntas. Inclusive eu tenho um curso de lógica de programação para traders aí gratuito do YouTube, você pode assistir. Eu vou até cortar isso aqui, ó, Ctrl X para botar aqui do lado, para você não pensar, né, que aqui está a estrutura completamente diferente. Agora eu boto aqui, ó, posso botar todo mundo do lado, sabe assim, não tem problema nenhum. Isso aqui dá no mesmo, olha só. Se eu deixar do jeito que está agora aqui, ó, e deixar as chaves bem encostadas, né, dá no mesmo, tá vendo? É assim ou daquele outro jeito, é a mesma coisa. Se eu compilar, olha, erro nenhum acontece, né? Aparece. Beleza. Então agora eu copiei, eu estou copiando. Cada vez que um ticket é chamado, eu tento fazer essa requisição de chamada para ver se o meu handle tem, né, condição de armazenar, a partir dessa função, valores dentro de cada uma dessas variáveis aqui. Você já entendeu a lógica agora, né? Coletamos os dados, vamos fazer essa ordenação. Já tem um vídeo também sobre Array Set as Serials. Está aí o vídeo se você quiser entender um pouco melhor. Então é importante a gente ordenar, né, de forma correta. E agora eu vou guardar no copy rates, fazer a mesma ideia. Ao invés de eu fazer copy buffers, né? Buffers são para indicadores em geral. O copy rates, devido a eu ter uma variável muito frequente, que é chamada de rates aqui, essa estrutura rates, é uma variável do tipo candle, né, equivalente ao candle, máxima, mínima, fechamento. Tem o volume, tem o tempo do candle, enfim, tudo isso. Então, eu vou colocar já dentro dessa função que copia, né, para um símbolo, um período, o início e também o número de velas. Isso tudo vai ser copiado, esses valores, dentro dessa estrutura candle, que é um vetor que eu guardei aqui, né, comecei a declarar ele aqui em cima. Tudo bem. Agora também eu faço a ordenação normal e vamos agora começar a avaliar tudo isso. Veja só, eu tenho essa função isNewBar. Por quê? Porque eu quero só avaliar, né, depois de uma formação de uma nova barra. Eu tenho um vídeo também sobre essa função aí com mais detalhes, se você tiver interesse. Então eu avalio se houve a formação, a observação de uma nova barra, ele entra dentro desse if. Se isso acontecer, ele vai fazer o print, ó, dessas informações todas para a gente. Ó. Ele vai printar o valor do candle, agora o candle anterior, lembrando que a indexação começa com 0, é o mais atual. Índice 0 representa o candle atual. Índice 1 representa o imediatamente anterior ao atual. Tudo bem. Então aqui eu vou pegar o tempo, né, do meu candle, da minha vela anterior, a que está sendo formada no momento, e vou pegar também o valor de up para a minha banda de Bollinger. Vou fazer a mesma ideia para low e middle. E cada uma dessas informações vão ficar sendo printadas aqui. Isso aqui é uma maneira de printar. Também, mais uma vez, eu tenho um vídeo sobre prints. Eu sei que eu estou enchendo o saco falando sempre que tem vídeos, né? Mas isso aí é caso você queira aí continuar os estudos e aprender, né? Que isso aqui, em um primeiro momento, pode parecer difícil, pode parecer assim, muita informação, mas não. Se você for passo a passo, for acrescentando sempre um grão nos seus estudos, você vai evoluir rápido. Então, tudo bem. Aqui eu estou dando um print só para separar, olha, esses tracinhos. É para a gente separar, né, as informações que toda vez que uma nova barra for gerada, a gente vai ter essas informações sendo printadas e separadas por isso aqui. Aí veja, tudo bem, aqui vai ficar printando os valores. Só que aqui embaixo já entra na lógica que se você quiser usar essa ideia para a criação dos seus robôs, você já vai começar a trabalhar aqui dentro, hein? Só que você vai trabalhar da sua forma. Isso aqui é só uma maneira para você entender como é que você relaciona a busca dos dados, né? E o manejo desses dados dentro de um if, por exemplo. Eu estou manejando o quê? Eu estou aqui manipulando da seguinte forma. Eu estou pegando o preço de fechamento do candle anterior e vendo se ele está superior, olha, maior do que a banda de Bollinger superior. Por isso que tem o up. Se o preço de fechamento, ou seja, se o candle fechar acima da banda de Bollinger, então significa que eu estou, né, com o preço acima dessa banda de Bollinger e eu posso printar essa mensagem. Aqui eu poderia colocar, sei lá, venda, né? Por exemplo, que ele está superior, o preço ultrapassou a parte superior. E se eu estou com uma estratégia de regressão à média, atenção, isso aqui é válido para a estratégia de regressão à média. Então, a gente venderia aqui. Venda, por exemplo, além de ter esse print, botava a função de venda, botava toda a sua complexidade para venda.
E se tiver inferior aqui, ó, a lower, né, a menor banda de todas, eu vou fazer o quê? O contrário, eu vou comprar. Aqui seria uma compra, claro, mais uma vez, em mente que a nossa ideia é de reversão à média. Eu posso usar esse indicador de outras formas, por exemplo, eu posso, quando esse preço ficar superior ao up, ao invés de eu vender, eu compro para tentar ver se é uma tendência forte, né? Tentar acompanhar uma tendência. E a mesma coisa aqui, né? Eu posso, ao invés de comprar pensando na regressão à média, não. Eu vendo também pensando que o preço vai continuar aquela grande queda. Enfim, isso aqui é só para você entender a lógica que depois você vai implementando. Aqui no caso eu só botei um critério. Você poderia chegar aqui e botar e outra informação, né? Sei lá, uma média móvel cruzando, um gatilho outro qualquer que você quisesse aqui, de volume, outro indicador também para dar mais força a isso. Então você vai usando essa mesma ideia, vai colocando novos indicadores, vai organizando toda a sua base de dados com essa estrutura e vai criando o seu robô aí com a complexidade que bem entender. Porém, você tem que estar com essa visão mínima que é, né, entender os buffers aqui, as associações dos números para cada um dos buffers, e você vai dentro de cada indicador, né, fazer mais uma vez, clicar aqui, apertar F1, visualizar onde temos aí as informações, para esse caso desse indicador, estamos com ela aqui, nessa observação, você vai para o seu indicador, por exemplo, o outro indicador que você estiver usando, o C, você vai ter que ver qual é o buffer, né, se o indicador for um indicador simples que só tem uma linha, então já é botar zero e acabou, você não precisa colocar mais nada. Mas se for um indicador que retorna muitas linhas, retorna mais parâmetros, como é o caso aqui da banda de Bollinger, então você vai ter que ordenar da forma correta. Então vamos visualizar agora isso aqui funcionando dentro do MetaTrader, né? Compilei, não tem nenhum erro, vamos lá para o MetaTrader. Então tudo bem, aqui eu vou fazer um backtest, meu indicador está aqui, ó. Eu chamei esse robô de EA Studio Buffers, então vem aqui teste. Isso aqui a gente já sabe, já fizemos várias vezes. Inclusive, esse robô vai estar disponível no canal do Telegram, hein? Só você se inscrever lá no canal do Telegram. É gratuito, você vai e faz o download, caso você queira o código, não queira digitar. Mas eu aconselho fortemente você digitar o código, é bem importante isso. Então, tudo bem, ó. Aqui a gente vai parametrizar, né? Vou botar aqui, por exemplo, 200, sei lá. E vou deixar o desvio padrão, não, nem 200, vou botar menos, vou botar 17, desvio padrão de 2, só para a gente ficar visualizando os preços sendo tocados nas bandas superiores e inferiores. Olha só que interessante aqui. Vou pausar isso. Vou dar um Ctrl G para tirar essa grade. E agora o que eu vou ver? Aqui, ó. Eu estou com essas informações. Aqui do lado tem a janela de dados. O que eu vou fazer? Colocar a cruzinha do meu mouse, né? Clicando no meio do scroll do mouse. E vou parar o mouse aqui, ó. Nesse candle, né? Esse aqui é o mais novo candle anterior a ele. Por quê? Porque quando eu botei aquele 1, significa que esse é 0, o 1 é o imediatamente anterior. Se eu botar 2, vai ser esse daqui, ó. Se eu botar 3, esse outro. 4, esse outro. Ou seja, ele conta 0 aqui e vai aumentando o valor do número do índice à medida que eu vou para trás. Lembrando que eu botei até no máximo 10. Então eu não posso passar a coleta de 10 valores aqui. A décima posição do candle vai ser a informação que eu vou ter aqui para retornar para mim. Então eu vou pausar aqui, ó. Parei o mouse aqui. Veja que eu tenho essas informações, up, low e middle. Veja que está aparecendo aqui, ó, up, lower e middle. Então, vou parar aqui e vamos comparar. Veja só, temos 887,5. Está batendo, tá vendo? Os uppers. O low agora, o meio aqui, ó, essa informação. Está batendo com essa daqui também. Deixa eu parar o mouse. Olha só. 105,251. Olha aí. 0,9, né? Ele está arredondando, tá vendo? Tem 0,87 aqui. Mas ele está arredondando para 0,9 aqui. Tá entendendo? Então, muita atenção a isso. E o middle, que é a última informação, tem 105.569,7. Olha só, os dois valores estão aí iguais do middle. Pois bem, agora eu já tenho essas informações sendo coletadas para essa informação. Veja que quando eu for avaliando, né? Mas se o preço, olha, o preço fechou aqui em cima. Fechou aqui em cima, olha só, atingiu a banda superior. Entrou naquele if lá que a gente colocou, tá vendo? Então, aqui pode vender, porque o preço bateu aqui, vai regredir a média nessa venda, mais uma vez, se utilizar essa estratégia de regressão à média. Vamos lá ver outra ideia. Vamos deixar ele bater no inferior para a gente ver a mensagem. Tocou na banda inferior, né? Vamos ver se ele chega. Olha aí que legal. Aqui, ó, banda inferior foi atingida, então ele compra. Atingiu a banda inferior. Aí você tem até a hora. Atingiu as 10, não, as 10 não, desculpa, as 15h10, ó. 15h10 aqui foi o momento em que a gente teve essa banda sendo atingida. Olha só, 15h10, tá batendo.
Pois bem, agora o robô está coletando adequadamente esses valores e nós podemos agora criar nossas estratégias com base nesses valores que estão retornando corretamente. Se você não tivesse colocado adequadamente os buffers, esses valores aqui iriam estar trocados, invertidos ou com algum problema. Não iria estar sendo coletado de forma correta. Então, essa é a grande observação que você tem que ter. Você precisa ter muito cuidado aqui nos seus buffers e indicadores externos, inclusive, tem que ter também a mesma lógica. Eu tenho até um vídeo mostrando como adicionar indicadores que não estão presentes dentro dessa biblioteca natural aqui, nativa do MetaTrader. Quando é nativa, fica logo aqui, ó, verde. Quando não é nativa, a gente cria, né? Um indicador, por exemplo, a gente tem que usar a função Custom, aqui, ó. Que eu tenho um vídeo também, então você mais detalhes pode ver nesse vídeo. Tudo ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sanado dúvidas suas. Use essa ideia, esse raciocínio para expandir para outras estratégias, outros robôs e complementar aí a complexidade de um robô que você eventualmente venha a precisar de ideias semelhantes a essa que eu acabei de mostrar para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, inscreva-se no canal e aguardo você nas próximas oportunidades. Até mais!